Olá, pessoal! Eu tenho mais uma mensagem para compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre o primeiro amor. Talvez você já tenha vivido esse primeiro amor no Senhor e hoje talvez você se encontre fria espiritualmente ou muito confusa, mas essa mensagem vai te confrontar, mas vai te trazer de volta para o lugar onde você deve estar no Senhor. O Senhor, como eu falei nos vídeos anteriores, tem horas que Ele vai precisar nos confrontar e outras nos encorajar. E Jesus, Ele fez exatamente isso com as igrejas. Jesus deu uma revelação, trouxe revelações ao apóstolo João sobre as igrejas daquele tempo. E Ele mandou João escrever, entregar o anjo das igrejas. E essas igrejas, nos tempos de hoje, somos nós também. Hoje a gente faz parte dessas igrejas. E quando Jesus falou sobre essas igrejas naquele tempo, muitas delas algumas estavam frias no Senhor, outras fazendo coisas erradas, algumas ainda estavam fazendo coisas que agradavam a Jesus. E ele começou então a encorajar e a confrontar elas. Trazia palavras de encorajamento e conforto. E é isso que o Senhor faz com nós o tempo todo. Quando a gente precisa ser confrontado, Ele confronta. Mas quando Ele também quer encorajar, Ele encoraja. E Ele fez isso com as igrejas. E hoje as igrejas somos nós. Sou eu e você. E eu quero que você se observe quem é você nessas histórias. E na verdade eu quero te encorajar a ler o livro de Apocalipse. Ele é bem difícil de entender, porém as igrejas, é muito fácil você entender as igrejas. Ela está bem no início. Leiam as igrejas, é você. Quem é você hoje? Você é a igreja de Efésio, você é a igreja de Laodiceia, você é a igreja de Filadélfia. Tem várias igrejas, são 7, se eu não me engano. E Jesus fala para cada uma delas de forma diferente, completamente diferente. Então eu te encorajo a ler apenas as igrejas, está em Apocalipse, cada uma delas. E é muito fácil de você entender. E essas igrejas representam eu e você, a noiva de Cristo. E vamos para a mensagem. Quando Deus falou comigo sobre isso, eu falei, Pai, sobre o que o Senhor quer que eu fale? Na próxima mensagem, isso já tem um tempo. E Ele falou sobre, filha, fala sobre o meu amor, sobre o primeiro amor, sabe? Quantas pessoas viveram esse primeiro amor em mim e hoje estão frias, e hoje estão confusas, e hoje estão completamente como a igreja de Laodiceia, sabe? Não tá mais nem quente, nem fria, tá morna. Então, o Senhor hoje talvez vai te confrontar, mas é porque Ele quer que você volte para esse lugar do encontro com Ele. Talvez Ele quer que você volte para esse lugar onde você queimava por Ele. Talvez Ele quer que você volte para esse lugar onde você o amava intensamente, de todo o teu coração. E esse primeiro amor aconteceu comigo. Eu caminhando com o Espírito Santo, eu fui entender que na verdade eu não amava Ele antes. Como muitos já sabem aqui nos vídeos, eu nasci em um berço cristão, eu nasci nesse meio desde sempre, desde a barriga da minha mãe já era evangélica, mas eu mesmo crescendo nesse meio e amando a presença do Espírito Santo na igreja e amando ver o que Deus fazia, as libertações, as curas, eu não conhecia Ele de perto. Ele era o Deus da minha mãe, Ele era o Deus que eu admirava, mas eu não o amava. Eu vim entender isso há pouco tempo, tem 2 anos e alguns meses que eu de verdade vivi o meu primeiro amor nele. Foi onde eu fiquei apaixonada por ele. Foi quando eu olhei nos olhos dele e foi tudo tão lindo, onde eu me senti amada por ele e ali eu me entreguei para ele. Então, só tem 2 anos e alguns meses que eu vivi esse primeiro amor. E eu achei que eu já amava ele desde sempre. Na verdade, não, eu admirava. Sabe quando você já gosta de alguém, só porque outras pessoas fala tão bem dela, fala dela o tempo todo, você acaba gostando dela, mesmo até sem conhecer, sabe? Não sei se já aconteceu com você, uma amiga, de tanto falar de outra amiga dela, você já começa a gostar dessa pessoa, ou qualquer outra pessoa, e era isso que acontecia comigo, eu gostava, eu talvez amava de uma forma, assim, bem distante, porque era um Deus que me chamava atenção, mas não era aquele amor que queimava no meu coração, não era aquele amor que eu me sentia amada também por ele. E eu descobri esse amor e eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus me fez naquele quarto onde eu tenho compartilhado com vocês foi sobre, filha, não deixa esse amor se acabar. Não deixa que essa chama se apague dentro de você. E ele começou a falar como eu deveria caminhar para esse lugar. Como não deixar essa chama se apagar? Como não deixar que esse amor se esfria? Porque é muito natural se esfriar, assim como em um casamento. Você é casado e de repente você
já tá em alguns anos de casado e de repente se percebem frios um com o outro, se percebem distantes. Com Deus é a mesma coisa. É um casamento. A gente está à espera do nosso noivo, mas a gente tá praticamente casado com ele, com Jesus. Então, a gente tem um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo, mas facilmente essa relação pode se esfriar. A gente pode se esfriar do nosso amado. A gente pode deixar de amar Deus como a gente amava no início. Quantas pessoas viveram isso tudo no Senhor, viveu essa paixão, esse amor, aquilo tudo que é muito bom e de repente foi se perdendo, foi se esfriando no meio da caminhada. E uma das coisas que o Senhor falou pra mim, que eu consigo me lembrar disso muito nítido, assim, muito claro, foi que ele falou: filha, não me ame pelas promessas que eu estou te fazendo. Não me ame pelas promessas, porque se um dia você não fazer o que você precisa fazer para a promessa se cumprir, eu não vou cumprir ela na sua vida e você vai deixar de me amar por isso. Não me ama pelo que eu faço, de verdade, me ama por quem eu sou para você. Entenda cada coisa que eu fazer na sua vida, entenda porque eu não cumpri as promessas. Entenda porque as promessas não foram cumpridas para você entender quem eu sou. E como eu venho falando com vocês, eu entendo sobre as promessas, o Senhor abriu o leque para mim, eu entendo cada coisa, cada promessa que Ele me faz, ou sobre as promessas, porque não se cumpriu tantas promessas na vida das outras pessoas. E Ele começou a me falar. Então, uma coisa muito importante é você entender: não ame o Senhor pelas promessas que Ele te fez, porque quando Ele não cumprir a promessa por algum motivo, você vai deixar de amá-lo. Mas outras pessoas também deixam de amar Deus porque depois que Deus já fez muito por elas faz o quê? Dá as costas para Deus e começa agora a ter outros deuses na vida dela. O dinheiro, a fama, tantas outras coisas. Elas começam a ter outros amores. E esquece de quem estava com ela desde o início. Esquece o seu primeiro amor por ele, porque agora tem outros amores. Tem outros deuses para elas amarem. Tem deuses internos. Talvez ela não tenha um deus como o povo de Israel tinha. Deuses de madeira, de pau, de barro, não. Talvez o seu Deus, talvez você tenha Deus no seu coração. Quantas das vezes a gente vai para Deus cheio de deuses dentro de nós? Às vezes nós mesmos somos nosso próprio Deus. Então o Senhor precisa fazer com que você entenda por quê? Por que não sair desse amor? Como não sair desse amor? Como não deixar que os outros deuses roubem o nosso verdadeiro Deus? Como não ter esses outros deuses no nosso coração? E isso é na caminhada com Ele. E eu fui entendendo isso. Eu quero compartilhar mais umas coisas com vocês.